Então você teve uma semana negativa e já tá pensando em mudar de estratégia. Tá com a sua confiança abalada, se sentindo terrível. Eu sei como é essa sensação e hoje eu vou compartilhar com vocês algo que está acontecendo comigo nesse exato momento. Não é a primeira vez que acontece comigo e, claro, eu tenho certeza que já aconteceu com muitos de vocês e eu vou mostrar pra vocês como lidar da maneira correta com esse tipo de cenário. Salve, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no LP Trades. Hoje nós vamos falar sobre semanas, dias, meses ou até mesmo ano, de repente, negativo no Day Trade. E nós vamos falar sobre aquele assunto que a maioria dos caras que operam não querem falar, sobre losses, sobre perdas. Perdas no Day Trade são perfeitamente normais. E um dos maiores erros que você, como Day Trader amador, que você, como um cara que tá ainda no caminho rumo à consistência e ao lucro aí na sua jornada, pode cometer é trocar de estratégia porque teve uma semana, às vezes um mês, 15 dias, o que quer que seja negativo. Então, sem mais delongas, vamos aqui para nossa telinha. Bom, meus caros, como vocês podem ver aqui, nós temos os nossos stats do Tradezella. O Tradezella é o aplicativo que eu utilizo para fazer os logs dos meus trades. Vocês podem ver aqui, o mês de maio até o momento segue com $1.120 de lucro, tá? Um mês positivo até o momento. Mas nós tivemos, como vocês podem ver, semana passada uma semana negativa e esse dia, no dia 20, tivemos um dia péssimo, tá? Então a gente vai analisar esses dias aqui, tá? A gente pode voltar aqui no mês de abril, dar uma olhada no mês de abril também, ver que mês de abril foi um mês positivo, tá? E a gente vai analisar o que está acontecendo e a gente vai falar sobre esse cenário, sobre o que fazer nesse tipo de situação. Prestem bastante atenção aqui. No Day Trade, a grande maioria das pessoas encontra ali no decorrer da sua jornada, né, da sua carreira, como você quiser chamar, da sua jornada. Vamos dizer que você encontra uma estratégia, a gente vai chamar essa estratégia aqui de, sei lá, vamos falar que vamos chamar de estratégia. Você encontrou a sua estratégia e essa é a estratégia que você utiliza, certo? Vamos chamar ela de estratégia X. A estratégia X é a sua estratégia atual e ela vem funcionando muito bem. Você vem em uma constante crescente, né? Seus trades vão dando muito certo. E aí, de repente, vamos dizer que você está ali no ano de 2024, em setembro de 2024. Não, vamos usar melhor, fevereiro de 2025. Eu acho que fevereiro de 2025 vai ser um momento muito bom para se usar como exemplo aqui para o caso desse vídeo. Fevereiro de 2025 foi o primeiro mês que Donald Trump, o presidente Donald Trump, assumiu a presidência lá nos Estados Unidos e foi um mês extremamente bagunçado para o mercado, né? Onde nós tivemos oscilações super drásticas e o mercado começou a se mover de maneira muito oscilante e com muita volatilidade. Foi muito ruim para muitos traders que souberam capitalizaram, mas para a grande maioria, incluindo para mim, não foi um mês tão bom, tá? Então, vamos falar aqui sobre fevereiro. Tá? A gente tem aqui, inclusive, se a gente for aqui em fevereiro, vocês vão ver que em fevereiro eu tive 2 semanas negativas, terminei o mês positivo ainda, tá? Mas foram 2 semanas nesse mês que eu terminei negativo, né? Foram 2 semanas sangrentas, tá? E o que aconteceu? Donald Trump assume e aí, finalmente, meus caros, o mercado começa a oscilar muito. E aí o que acontece? Eu poderia estar olhando aqui para minha estratégia, vamos dizer que, não sei, aqui na última semana do mês, por exemplo, ou então na primeira, o que quer que seja. E a gente que vinha vendo aí semana após semana uma crescente na nossa estratégia, vê isso aqui. Vê uma semana de queda, que às vezes acaba entregando aí os profits de 2 semanas, né, que seja, né? Vamos dizer que você tomou apenas loss, você tomou 6 loss seguidas, tá? Não foi meu caso aqui em fevereiro, mas vamos dizer que eu tomei 6 loss seguidas. Imediatamente, o que acontece com, vamos chamar de Elon. Se de Elon Musk, pronto. Vamos dizer aqui que o Elon, que está usando a estratégia X, viu isso aqui acontecendo e falou, opa, tem algo errado, eu preciso mudar. E aí o Elon vai e faz o quê? Quando ele vê isso aqui acontecendo, ele troca a estratégia X para a estratégia Y. Só que qual é o problema, meus caros? Quando o Elon troca a estratégia X para a estratégia Y, já se passou a semana ruim, né? Às vezes 15 dias, 10 dias que seja. E aí o Elon, que durante esse período bem aqui, estava usando a estratégia X, passa a usar durante esse período aqui a estratégia Y. E aí durante esse período, adivinha só, a estratégia Y funciona muito mal. E ele acaba tendo mais 2 semanas negativa, fecha um mês muito negativo. Só que aí o que o Elon se dá conta, cara? E a estratégia Y, de acordo com o backtest dele, de acordo com o guru que ele segue online, né, com o influenciador, funciona muito bem. Então, pô,
o que aconteceu? Por que quando eu mudei a minha estratégia X, depois de um período que ela não estava boa, eu passei a usar Y e eu continuei caindo? Você aí se dá conta, meu caro, que caso você não tivesse feito nenhuma alteração aqui, nesse momento, tivesse simplesmente continuado a usar a estratégia X, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente mesmo, o resultado teria sido muito mais parecido com isso aqui. Se você simplesmente tivesse continuado a usar a estratégia que você já vinha utilizando. Mas você decidiu trocar a sua estratégia por causa de o quê? 1, 2 semanas que você teve de loss. 1, 2 semanas que as suas entradas foram direto para stop loss, que as suas entradas foram péssimas, que você via imediatamente os trades indo contra você quando você abria seu trade, sua posição de compra ou venda. E aquilo ali fez com que você ficasse mentalmente abalado e corresse atrás de uma nova estratégia. Afinal de contas, a gente está no mercado para fazer dinheiro, não é mesmo? E quando você vê que a estratégia que você usa para de fazer dinheiro, você troca, você quer trocar, você quer ir para aquela estratégia que tem sempre, o ano inteiro, 90% de win rate, 80% de win rate, não é mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. Se a gente for olhar os meus stats do mês de fevereiro, vocês vão ver que o meu daily win, ou seja, os dias que eu fiquei positivo versus dias negativos, foi de 64%. 64%. E o meu win rate durante, ou seja, no dia era de 50%, em média, né? E o meu Profit Factor era um Profit Factor positivo, 1 para 1.3 em risco-retorno aqui nesse mês, tá? Então, o que acontece? Eu acabei ficando positivo no mês, porque o meu win rate, ou seja, minha assertividade diária, ainda estava bem alta, tá? Então, mesmo com esses losses, eu consegui ficar positivo no mês. Então, pessoal, vamos ver aqui. Fevereiro, tá? A gente vai botar aqui exatamente do dia 1 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro. E a gente vai ver o que aqui, meus caros? A gente vai ver que o nosso mês foi positivo, a gente fechou $1.694, tá? Aqui nesse trade, aqui nesse mês. Foram 26 trades, em média. O que aconteceu aqui, nós temos uma taxa de assertividade diária, ou seja, de 42,86%. Ou seja, trade a trade, minha taxa de assertividade estava até negativa. Só que no dia, a minha assertividade ainda estava em 53% praticamente. Só que o que foi muito a meu favor aqui é que além da minha assertividade durante o dia, ou seja, dia após dia, ainda estar positiva, eu estava com um profit ratio, né? Um risco-retorno de mais de 2 para 1, né? Ou seja, eu estava nos meus trades que venciam, eu estava fazendo mais de 2 vezes o que os meus trades que perdiam faziam. Isso fez com que mesmo em um mês bem conturbado, bem estressante, né? Onde a gente teve aí dias em sequência de 3 loss seguidos, né? Quase 4, eu ainda conseguisse fechar um mês positivo. Então, quando a gente compara, olha só, trade a trade, 42% de assertividade, diário, 53%, tá? Quando a gente compara janeiro com fevereiro, vamos botar aqui do dia 1 ao dia 31 de janeiro. Olha a diferença dos meus stats de janeiro para fevereiro. Aqui em janeiro, pessoal, foi um mês excelente, tá? Um mês onde a gente teve quase 60% de assertividade de trade a trade, né? E quase 80% de assertividade diária. Tá? Ou seja, quase 80%, quase 78% dos dias a gente saiu positivo durante o mês de fevereiro. E eu ainda estava com um risco-retorno aqui de praticamente 1 para 2, tá? Então, o que acontece aqui? Vocês conseguem ver que oscila muito, mesmo que a mesma estratégia, exatamente a mesma estratégia estava sendo utilizada aqui. Pessoal, pausa rápida nesse vídeo, porque essa camisa maravilhosa que eu estou utilizando aqui agora é da Alpha. A Alpha está com uma promoção relâmpago no site agora, onde 6 peças estão saindo a R$ 159 e o frete ainda sai grátis. E adivinha só, quando você vai no site, coloca 6 peças no carrinho e quando você coloca o cupom LP, você ainda ganha mais R$16 de desconto, totalizando R$143 em 6 peças de camisetas lindas que nem essa aqui que eu tô utilizando. Esse tipo de preço você só encontra na Alpha, camisas excelentes pro seu dia a dia, pra você ficar no estilo e, claro, pra poder se exercitar com conforto, qualidade e tecnologia. E o site da Alpha estará aqui na descrição do vídeo, use alphaco.com.br, tamo junto e vamos seguir pro vídeo. Só que a gente tem a diferença de que em um mês ela tava funcionando muito bem, no outro ela não tava funcionando tão bem. Mas mesmo no mês que ela não tava funcionando tão bem, eu ainda consegui ficar positivo graças ao meu risco-retorno, tá? Por isso que risco-retorno também é muito importante, tá? Então, mesmo com uma assertividade não tão boa em fevereiro,
eu consegui ficar positivo e com uma assertividade excelente aqui em janeiro, de quase 80% do dia. A gente fechou um mês de quase 6 mil dólares, 5.770 dólares. Então, foi um mês muito bom. Agora, vamos comparar março. Se a gente jogar aqui para março, do dia 1º de março ao dia 31 de março, a gente consegue ver que a gente teve outro mês muito bom. Um mês de 5.096 dólares e 44 centavos, né? A gente consegue ver aqui que no mês de março, né, a gente teve alguns lotes, teve 4 lotes e 2 dias do 0 a 0, tá? Mas no geral foi um mês muito bom. Todas as semanas de março foram semanas positivas, tá? Isso aqui foi muito positivo, foi muito bacana mesmo, a gente conseguiu fazer uma boa margem. E a minha assertividade diária, que é o que importa aqui, tava quase 80%. Por que trade a trade aqui tá 40%? Porque acho que foram 2 ou 3 desses dias aqui, ó, nesse dia aqui, bem aqui, ó, 80 trades, eu tentei fazer o que eu chamo de micro scalp, né? E esse dia, como a minha assertividade nesse dia ficou em 35% em uma quantidade muito grande de trades, ó, a gente ficou em drawdown, depois voltou, acontece que por conta disso, a minha assertividade do resto do mês ficou abalada aqui no meus status geral, né? Mas, assim, foi um dia apenas e estava dentro do gerenciamento. O que importa é isso aqui, né? Assertividade de 76%. Mas é para vocês verem, pessoal, que de um mês, por exemplo, vamos voltar para fevereiro, de um mês para o outro, a sua assertividade pode ser completamente diferente. Então, enquanto num mês eu tenho quase 50% praticamente de assertividade, no outro mês eu posso ter 80%. Então, enquanto no mês eu tô errando tantas vezes quanto eu tô ganhando, no outro eu posso estar, inclusive, errando mais do que eu tô ganhando, no outro eu posso estar ganhando muito mais. Então, a consistência na sua estratégia e na sua execução, ela é muito, muito, muito importante por causa disso. Porque você precisa entender que meses negativos, semanas negativas são normais. São normais e vão acontecer. Semanas negativas acontecem, pessoal, tá? E aqui no mês de maio, como vocês podem ver, temos praticamente aí, temos uma semana negativa e essa semana tá bem feia até agora, tá? Esse dia aqui, eu vou explicar para vocês o que foi esse dia. Esse dia aqui foi basicamente um dia onde a gente estava bem positivo ainda na conta que a gente estava fazendo, era uma conta de teste, né, em mesa proprietária. Eu decidi esticar, tá, essa minha conta de mesa proprietária, decidi operar mais do que eu deveria no dia, como vocês podem ver aqui foram 12 trades, porque eu queria passar nessa conta, tá? Então eu deixei os status dessa conta aqui inclusos, mesmo não sendo contas financiadas ou contas pessoais minhas, né? Porque eu queria que vocês vissem um dia de loss. Mas nas minhas contas financiadas, esse loss aqui não existiu. Ele foi um loss de 400 dólares nas contas financiadas, tá? Então, só para vocês entenderem aí, tá? Então hoje a gente continuou, tivemos um dia muito bom hoje, de quase 800 dólares, né? 794. E ontem tivemos esse dia muito ruim, até agora menos 400 dólares na semana, temos mais quinta e sexta para fechar aí uma boa semana. E eu tô bem confiante, tá, em relação aí ao resto do mês, até o dia 30, que vai ser um mês ainda muito bom, tá? Vai ser um mês positivo. Tá? Mas no geral, pessoal, o que eu quero que vocês vejam é que acontece. Esse mês agora, como vocês podem ver, a gente tá com 65% de assertividade no dia, 50% de win rate e o nosso profit to loss ratio, né, não tá muito bom por causa desse dia. Esse dia que destruiu o nosso stats, porque a gente resolveu operar mais para tentar passar no challenge. Porque para vocês entenderem, pessoal, a gente tava fazendo uma conta de teste, a conta de teste só tinha mais 2 dias para ser passada, e ainda faltava mais de 1.000 dólares pra gente passar naquele teste, e aí a gente ia ter que pagar a renovação da conta. E para evitar ter que pagar a renovação da conta e já ir direto para financiada, eu decidi que eu iria tentar passar ela em um dia, e a gente acabou perdendo a conta, tá? Mas, enfim, águas passadas, perder é normal. E por que eu também tô mostrando isso pra vocês? Porque eu quero que vocês entendam que independente, tá, de você operar conta pessoal ou mesa proprietária, perdas, loss, são normais e vão acontecer. Sempre. Taxa de passe de mesa proprietária para uma pessoa que é consistente gira em torno de 4 a cada 10 testes. O que significa que 4 a cada 10 testes, 5 a cada 10 testes que você fazer, você vai passar. E por que é tão importante a gente ter isso em mente, tá, pessoal? Porque o risco-retorno de mesas proprietárias é muito alto. Por exemplo, nós estamos operando agora a conta Growth aqui da TradeFi, essa continha bem aqui, tá? E ela, com os 35% que a TradeFi tá dando agora de desconto, tá saindo a 90 dólares. E ela não tem ativação. Você não paga nada para ativar a conta. Ou seja, uma vez que a gente passar nessa conta, a gente já vai direto para financiada e não vai precisar pagar FII nenhum de ativação, ou seja, 90 dólares total para você chegar na financiada depois de passar no teste, né, bater os 3K dela de meta e ir para financiada direto. Então, você vai literalmente estar arriscando 80 dólares
80 dólares para a possibilidade de sacar 2 mil dólares, pessoal, tá? Então, se você for pegar isso aqui e colocar em risco-retorno, tá? Em comparativo de risco-retorno, é muito grande, é muito positivo o risco-retorno aqui. Então, por mais que a cada 10 contas que você compre, você só passe em 4 ou 5, tá? Você ainda vai, no fim das contas, estar muito positivo se você, é claro, for constante. Se você não for constante no mercado, eu não te recomendo comprar contas de mesa proprietária, porque você não sabe o que você está fazendo. No fim das contas, você só vai estar doando dinheiro para a empresa, tá? Então, caso você já seja constante, já tenha experiência em operar a sua própria conta, eu acho uma excelente opção. Acho que mesas proprietárias são uma excelente ferramenta de alavancagem para pessoas que não têm disponibilidade de operar um capital próprio tão alto, tá? Porque, realisticamente, qual conta pessoal, qual tamanho de conta pessoal você precisaria ter para conseguir fazer um saque de 2 mil dólares? Não é verdade? Vamos dizer que você opere com risco de 1%, risco básico dentro do mundo day trade, né? E você faz 1% por trade. Vamos dizer que 1% do seu trade seja, não sei, 200 dólares. Você precisaria acertar 10 trades seguidos para conseguir sacar 2K. E para que 1% seja 200 dólares, você precisaria estar operando aí com uma conta de 20 mil dólares. Para que 1% seja 200, tá? Então, não é todo mundo que tem 20 mil dólares para operar, pessoal. Mas eu acredito que muitas pessoas tenham a capacidade de colocar 400 reais em uma conta pessoal. E nesse caso, eu acho que a mesa proprietária te possibilita uma oportunidade muito grande para você que já é consistente. Eu vou falar isso várias vezes. Se você não é consistente, você vai perder dinheiro. Se você não é consistente, você vai perder dinheiro em conta pessoal ou conta de mesa proprietária, não faz diferença. Estatisticamente, 95% dos traders perdem dinheiro e muito provavelmente, se você não sabe o que você está fazendo, você vai perder dinheiro também. Tá? Mesmo que você ache que você sabe o que você está fazendo, você ainda provavelmente vai perder dinheiro. Porque a estatística é muito negativa. Por que ela é muito negativa? Porque as pessoas criam falsas expectativas em relação ao que esperar do trade. Porque as pessoas fazem exatamente isso aqui, que é strategy hopping, né? Trocam de uma estratégia para outra depois de uma semana, 2 semanas negativas. Então, meus caros, sim, tivemos uma semana negativa. Vamos trocar a nossa estratégia? Absolutamente não. Continuamos positivos no mês, continuaremos firmes no mês, continuaremos operando ao vivo todos os dias às 8 horas da manhã. E eu convido você a participar das nossas lives. Vim participar das nossas lives matinais, que são literalmente aulas, acabam sendo aulas também, né? Onde o pessoal tira dúvida e interage. A gente tá sempre interagindo com a galera do chat. E é isso. Caso você tenha interesse em conferir a TradeFi, eles estão com 35% de desconto usando o link que tá na descrição do vídeo. Tá? Você consegue acessar o site deles, você pode conferir lá. E é isso, pessoal. Semanas negativas são normais. Não deixe com que uma semana, não deixe com uma sequência de dias negativos mexa com a sua cabeça, porque sim, como day trader, você tem que entender que você vai perder 3 vezes seguidas, 4 vezes seguidas, 5 vezes seguidas, 10 vezes seguidas. Isso faz parte do jogo. O que importa é o longo prazo, tá? Se no longo prazo, na visão geral da coisa, você estiver lucrativo, é isso que importa. Se a gente for aqui e colocar, ó, eu vou botar aqui os últimos, desde dezembro, do dia 1 de dezembro até hoje, dia 21, vocês vão ver que a gente segue bem positivo no ano geral, nossa curvatura tá muito positiva, né? A gente segue aí com um resultado excelente, tá? O nosso dezembro foi um mês muito bom, tá? Sem semanas negativas, janeiro também foi um mês sem semanas negativas, fevereiro foi aquele que eu mostrei pra vocês e por aí vai. Tá? Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, vem fazer parte da nossa família. A gente tá quase batendo 10 mil inscritos. Talvez a gente até tenha batido 10 mil inscritos enquanto você tá assistindo esse vídeo. Se você curtiu o conteúdo, compartilha. E é isso. Beijo no coração, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. LP Trades